estão convidados, né, com o avanço da tecnologia como a IA, ensino adaptativo e metaverso educacional. Será que estamos caminhando para um cenário em que o papel do professor será irrelevante mesmo? Até onde a gente pode ou a gente deve depender da tecnologia no ensino? Será que teremos profissões completamente substituídas pela IA? Vamos primeiro, pela ordem que me aparece aqui na câmera, perdão, mas é o Eduardo que me aparece primeiro. Professor Eduardo, você pode dar o seu comentário? Vamos lá, era para ser uma pergunta, viraram 13, né? Mas ok, vamos. Bom, eu tenho dois pontos de vista, assim. Um é pessoal, eu vou deixar para o final, mas o de pesquisador, tá? Isso ao longo desse ano eu fiz duas grandes revisões temáticas de literatura, em que passaram por mim, cerca de 400 obras foram investigadas para serem usadas nessas revisões. Em nenhum momento, qualquer uma delas mencionou isso, a substituição do professor. E sim, a IA como auxiliar, aí sim. Tá? E eu estudei práticas pedagógicas e produção de recursos educacionais. Portanto, nos autores atuais, os autores que eu trabalho são desde o ano de 2023, porque o ChatGPT foi liberado a partir de 28 de novembro. Amanhã faz 2 anos, né? 28 de novembro de 22. Então, nesse período, ninguém mencionou isso. A minha posição pessoal é que pela falta de... A gente está falando de uma máquina, né? De uma máquina, embora moderna. Agora, enquanto máquina, ela não consegue capturar, embora haja estudos de computação, de sentimentos e percepções e tudo mais, eles têm estudado bastante isso, até que ela consiga capturar a essência humana, que tem empatia, que consiga lidar com ironia, com sentimentos reais, com o olhar, né, o olhar de Vygotsky, que o observador consegue perceber as coisas. Eu acredito que no médio prazo isso não vai acontecer. Certo? Ela pode ser sim ou um assistente, e ela já está sendo, mas não substituir. Agora, até onde devemos depender da tecnologia, me parece aquela coisa assim, não é o que a tecnologia pode fazer por nós, mas é o que a gente pode fazer com ela. Então, entendo que a gente não vai depender dela, não deve depender dela, mas se você imaginar que hoje um arquiteto, um engenheiro não prescinde de uma calculadora para trabalhar, a gente tem um parâmetro para poder pensar sobre o que a gente tem em termos de inteligência artificial. Eu estou falando aqui muito pragmaticamente, nem um pouco filosoficamente. E teremos profissões completamente... sem dúvida que teremos. Não a de professor. Não sei enumerar aqui quais seriam substituídas pela IA, mas professor, eu acho que vai demorar bastante tempo ainda. Beleza, Eduardo. Então, o teu ponto de vista final é que realmente não vai ser substituído. Vai ter como se fosse uma alteração de tipo de trabalho. O professor vai se concentrar de uma outra forma. Mais como mediador, até como teve alunos aqui no chat que comentaram, né? A tendência é que o professor trabalhe e a IA trabalhem juntos, né? Focados nos aspectos humanos. O Elvis respondendo. Né? E a construção do conhecimento precisa ser mediada pelo professor, o Luiz Paulo Monteiro. Então, tu respondeu basicamente o que os alunos também alguns alunos também estão enxergando. Legal. Estamos em sintonia. Estão em sintonia. E o professor Eli, o que acha disso tudo, professor Eli? Bom, então, pessoal, ainda bem, Rogério, que agora você acrescentou ali também outras profissões, porque aí eu quero levar para outro lado também. Bom, além de ser professor aqui no IFSC, eu sou coordenador de publicações do Instituto, e em função disso, há umas 2 semanas eu estive no Congresso da Associação Brasileira de Editores Científicos, a ABEC Brasil, e lá estava nada mais, nada menos do que o Abel Packer, que é o fundador da coleção Cielo, né? Vocês que publicam devem saber que o Cielo é a coleção brasileira que todas as revistas brasileiras, ou quase todas, sonham em entrar na coleção Cielo. E o tema do Abel Packer foi justamente o trabalho da tecnologia. Ele levou vários personagens para discutir o uso da inteligência artificial em substituição, em parte, do trabalho do editor de revista científica, que a gente poderia levar também para o lado do professor, né? Depois, se vocês quiserem ver o trabalho do que foi publicado lá, os slides estão todos lá, eu vou colocar aqui o meu Insta Editoria em Foco. Lá no Editoria em Foco eu publiquei um post com o nome Inteligência Artificial na Editoria Científica, tá? E aí o que eu vou falar para a editoria científica também é óbvio que vale para outras profissões e também para de professor. E comungo com as ideias que o Eduardo falou aí.
Em parte, alguns trabalhos podem ser substituídos, sim, né? E no caso da editoria científica e no caso da educação como um todo também. Aquelas coisas que são que dependem de coisas, digamos, mais simples podem ser substituídas e até com alguma relativa complexidade. Não quer dizer que a inteligência artificial não consiga realizar coisas com complexidade, a gente sabe muito bem disso, né? Mas, no caso, então, tanto da editoria científica quanto da docência, é óbvio, a gente já falava disso, gente, quando surgiu CDs, se será que as aulas em CDs não é substituir as aulas dos professores, né? E agora que a gente tem chat GPT, que o aluno pode ir lá mandar a pergunta dele. Então, o que essas tecnologias novas a gente tem, sobretudo com a inteligência artificial, é que elas potencializam coisas que antes eram muito mais difíceis de fazer, né? Antes era muito complicado ter que abrir uma enciclopédia Bassa impressa para eu saber o significado de um verbete. Agora eu jogo lá numa inteligência artificial, o verbete, além de ter o resultado do verbete, eu tenho N conexões, né? Então, o papel do professor, ele fica mais complexo, porque cada vez mais o professor tem que ser competente para fazer mediação, né? Na semana passada, eu estava dando aula aqui na pós, em mídias daqui do IFSC de Florianópolis, com meu colega Egon, e a gente estava justamente discutindo. Eu trago até um livro que é de um cara chamado Lorenzo Tebar, que é isso aqui, ó, O Perfil do Professor Mediador. Nunca isso aqui foi tão útil como agora, e olha que esse livro foi antes de se discutir inteligência artificial, que é a perspectiva do que é o papel de um professor mediador, independentemente de tecnologia ou não, tá? Então, só para não estender demais, em parte, obviamente, algumas tarefas são plenamente substituíveis, mas, em parte, certamente o papel do professor, ele não é esse que meramente a tecnologia vai conseguir reproduzir, então a gente vai continuar convivendo. A gente tem que saber conviver com a tecnologia e saber o que a gente pode aproveitar dela ou não, tá? Então, enfim, vou passar, porque senão acabou de toda aqui. Obrigado, professor Eli. Mas só pegando o gancho aí do professor Jordan, do professor Eli e do Eduardo, eu creio que então a nossa resposta mais coerente seria que não vai ser substituído, mas sim haver uma transformação, né? E a IA, assim como qualquer tecnologia, eu creio que algumas profissões até poderiam, né, sofrer mais com o crescimento da IA, mas aquelas que passam a exigir um pensamento crítico, como o próprio professor Jordan comentou, né? Emoção humana, pensamento crítico, isso aí vai ter que ser adaptado, vamos ter que fazer uma transformação, mas não tem como a IA fazer esse papel, né? Como foi a última fala do Jordan agora há pouco, né? Então isso aí a gente vai ficar sempre preso. E com relação à questão da IA, né? Até ontem nós estávamos comentando, né, no carro do Douglas, estava de carona com ele, voltando para casa, eu, Douglas e a Sabrina, e comentando, não tem como fugir da IA. Hoje tu não tem mais. E concordo com o professor Jordan. Lá eles já estão pensando em como é que a gente pode trazer a IA para dentro da sala. Como é que a gente pode fazer os alunos trabalharem com a IA ensinando de uma forma ética, né? Ensinando de uma forma correta e não, na minha terra, como se diz, a la louca, né? Faz de qualquer jeito. Mas como que a gente trabalha com essa IA? E eu acho que isso aí é extremamente importante, né? Podendo começar, obviamente, pela engenharia de prompts. A gente deu uma web prática, foi longa até, né? Que é muita coisa em engenharia de prompts. Isso aí precisava de bem mais horas para a gente poder trabalhar e tudo mais, né? Mas a engenharia de prompts é importantíssima para tu trabalhar com a IA. Tu fazer as perguntas de maneira correta. E não de qualquer jeito, que vai vir qualquer jeito de resposta também, né? E aí, se tu não tem nem senso crítico, tu assume aquilo como 100% real. Você imagina, só me permite, imagina a quantidade de decisões que um professor toma mediando ou ensinando de modo tradicional em uma sala de aula com 30 alunos. Nós teríamos aí 30 prompts por minuto para a IA interpretar e ter o seu output correto, de acordo com 30 situações diferentes. Agora, isso significa que se a gente não consegue, eu imagino que socioemocionalmente ela não conseguiria. Pelo menos, como eu disse, no médio prazo. É o que eu penso. Né? Sim, difícil. sim. Eu também creio. O Elvis até comentou ali, né? Utilizar como meio e não como fim a IA. Seria o mais plausível para a gente. O que tu acha, professor Douglas? Voltou a funcionar aí? Não?
E acho que não. Piorou, ele caiu. Não, mas então vamos continuar. Vamos para a próxima, depois nós damos uma chance para ele participar em dobro. Tem o Jordan, quer falar alguma coisa? Microfone. Opa, desculpa, só para complementar, né? Eu não sei se vocês ouviram essa notícia, mas deve fazer uns 2 meses mais ou menos atrás, que o Bill Gates anunciou que em 6 meses a inteligência artificial acabaria com a profissão de professor, né? Essas previsões apocalípticas, assim, acho bastante interessantes. Mas o que, de fato, a gente tem, assim, são... nós temos hoje soluções, plataformas de IA que criam cursos, né? Faz o trabalho mais ou menos do design instrucional, né? A produção de conteúdo, realmente tem muitos recursos, mas tu tocou num assunto interessante, assim, não tratando agora da questão do fato da profissão de professor desaparecer em função da IA, mas mais agora no sentido da discussão de como tu estavas falando ali, como utilizar a IA dentro da sala de aula, né, para fins de ensino, de tu incorporar, que é essa ideia que a gente está trabalhando aqui, discutindo aqui, tu incorporar a inteligência artificial dentro da sala de aula. Eu acho que aí a perspectiva, e aí tu usaste um termo importante aí nesse contexto, que é a ética, né? É impressionante, eu estou escrevendo esse livro, como eu comentei, já faz uns 2 anos já. A gente já deve estar com umas 200 páginas, expectativa de publicar esse ano. Mas nessas nossas investigações para produzir esse livro, é impressionante a quantidade de obras que foram publicadas num curtíssimo espaço de tempo sobre essa temática, a ética aplicada à inteligência artificial, né? E hoje em dia a gente vivencia isso diariamente, né, na sala de aula, com relação à produção textual dos nossos alunos, né? A questão da propriedade intelectual, né, e tudo mais, e plágio, esses problemas todos. Então, a minha posição aqui na universidade também é muito no sentido da educação para o uso da IA, né? E nesse processo de educação para o uso da IA entra justamente essa temática da ética, né, muito importante, mas principalmente ensinar o aluno a usar a ferramenta, né, de maneira, de novo, ética, né, respeitando aí os preceitos das boas práticas e tal, porque uma coisa é fundamental e é elementar nesse processo. Se você não tem os conhecimentos internalizados, né, o ser humano não internaliza conhecimentos, não aprende objetos de conhecimento, ele não tem como construir prompts, não faz sentido? Como é que eu vou pedir para a IA fazer alguma coisa se eu não sei como pedir, se eu não sei do que trata o tema? Se eu não conheço o tema preliminarmente, né? Então, a IA, eu penso que ela precisa ser vista pelos estudantes e depois futuros profissionais como uma ferramenta que vai potencializar o seu trabalho no dia a dia, dentro de uma organização, seja ela qual for, né? Então, aí, a necessidade da educação para a IA, no sentido de que a IA não vai resolver todos os problemas do mundo. Lembrando que a IA surge lá em 1957, né, com os primeiros pesquisadores discutindo a temática, e logo depois surge o tal do GPS, né, não é o GPS do Sistema de Posicionamento Global, né, o General Problem Solver, né, a ideia de tu ter um sistema que resolvesse todos os problemas do mundo. Agora, com o LLMS, a gente está chegando mais ou menos perto desse momento, talvez, mas ainda não, né? Então, eu acho que é importante o aluno ter esse entendimento, a gente educar os nossos alunos para utilizar a IA, não afastar a IA como se fosse o bicho de 7 papão, ou o bicho papão, ou o apocalipse, né? Mas no sentido de que os robôs vão tomar conta dos seres humanos, mas mais nessa perspectiva de que, poxa, eles precisam aprender coisas, aprender conhecimentos, internalizar conhecimentos, para poder utilizar a IA de modo a potencializar a sua capacidade produtiva depois no mercado de trabalho, né? Então, para concluir, eu fiz um exemplo, acho que o Carlos aí comentou uma coisa interessante, né? De você precisar de 30 prompts diferentes, né, Carlos, na sala de aula. Eu fiz uma experiência faz 2 semanas aqui na sala de aula. Eu estou dando aula de Excel avançado para os alunos, e aí eu me dei conta assim, eu estou dando aula ensinando os alunos a programar, fazer algumas macros no Excel, programando em Visual Basic, né, VBA. E eu disse, poxa, quem sabe eu não uso a IA para fazer uma macro, né? Porque ninguém sabe, os administradores não sabem, nem querem saber programar em VBA, nem eu sei, né, bem da verdade. Então, assim, criei um prompt e disse assim, olha, eu quero que você automatize essa e essa
processamento de dados no Excel, usando a função que você achar melhor. Ele criou uma macro, uma VBA, um código, um script completo. Eu rodei, olhei aquele script e disse, não acredito. Como é que pode? Ele fez várias coisas, várias tarefas e resolveu o problema. Processou os dados do jeito que eu imaginei. Aí o que eu fiz? Pô, eu vou demonstrar esse negócio para os meus alunos, né? Porque a gente está falando justamente falando disso. Pô, como utilizar a IA para resolver problemas do dia a dia, né? Trazer para o contexto da sala de aula para aprender, para ensinar eles a como usar depois no ambiente profissional. E aí eu pedi eu entreguei o prompt para eles. Olha que interessante. Eu entreguei o prompt para eles que eu tinha feito e eu pedi para que eles rodassem nas suas máquinas. O que aconteceu? Deu tudo errado. Porque cada máquina, cada requisição de cada aluno gerou uma resposta diferente. E a conclusão é que o script que foi gerado em VBA pela IA foram scripts diferentes, não necessariamente totalmente diferentes, mas com alguma diferença. E aí, na hora de executar o script, deu errado. Uma experiência muito interessante, hein? Mesmo prompt, diferentes respostas, em máquinas diferentes. Máquinas diferentes, com requisições diferentes, com respostas diferentes. Então, assim, acabou que não deu certo a minha experiência com os alunos. Eu não consegui alcançar o objetivo, que era fazer com que eles ficassem impressionados com a possibilidade de utilizar a IA para resolver um problema, né? Que uma aplicação bem interessante da IA, construir scripts em VBA que ninguém sabia desenvolver. Enfim, mas é nesses aspectos. Então a IA erra. Eu estou usando muito para desenvolver muitas atividades e eu percebo isso. Ela comete muitos equívocos. Às vezes chega no momento de estresse que a gente não consegue evoluir mais. Eu tenho que criar um prompt novo. Eu migro do ChatGPT para o Copilot. Tem coisas que o Copilot resolve melhor. Tem coisas que o ChatGPT performa melhor. Então eu fico migrando de uma IA para outra. Mas, e é assim, tentativa e erro, ajuste de prompt, essa questão da engenharia de prompts. Então, é um processo interativo, né, de trabalho com a IA no dia a dia. Mas, enfim, eu estou mais trazendo coisas que eu estou pensando aqui do que não tem resposta para... Infelizmente. É isso.